começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Uma das figuras mais interessantes dos evangelhos, Zaqueu, é o tema de hoje no Espiritismo BH. E aqui conosco, Marcos Papa, para discorrer sobre o tema. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, como vai, Rosário? Tudo bem também? Tudo bem. Marcos, você poderia começar inicialmente nos falando sobre essa personagem dos evangelhos, o coletor de impostos? Primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui do Espiritismo BH, o trabalho que é feito neste site de pesquisa, né, é extremamente útil, tanto para quem está começando na doutrina espírita, como também para quem já é mais experiente, que pode vir recorrer ao site para buscar um assunto que há muito tempo não estuda. Então, esta fonte de pesquisa, ela é extremamente importante. Então, eu gostaria primeiramente de parabenizar o trabalho que aqui é feito e eu agradeço o convite. Em relação à pergunta, o coletor de impostos, ele é bem conhecido na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há um item específico que fala sobre o publicano. Então lá nos explica que na época de Roma, na época de Jesus, o coletor de impostos ele colhia as taxas que eram impostas pelo Império Romano. Infelizmente eles não eram muito queridos, né? Porque as pessoas, principalmente as classes mais desfavorecidas, eram as mais cobradas. Segundo alguns livros de história nos mostram que o coletor de impostos em determinados tempos, eles passaram a usufruir demais dos valores que eram colocados para eles. Começou a ocorrer uma espécie de descontrole. E geralmente essas classes mais desfavorecidas que eram mais cobradas. Segundo alguns historiadores, pouco antes da vinda de Jesus, 50, 60 anos, o Império Romano ele começou a dividir os coletores de impostos através das províncias, das cidades. Então essas cidades, o que acontecia? O coletor de impostos geralmente ele estava ligado ao governador da província. Então era algo assim mais específico. Então não havia um controle tão geral sobre o Império Romano. Então cada localidade ia tendo a sua realidade. E infelizmente alguns desses coletores de impostos começaram a usufruir demais dessa arrecadação. E é colocado também, né, segundo o que a história nos mostra, que esses historiadores começaram a fazer assim contratos com os governantes, das pessoas mais bem favorecidas, geralmente eles não cobravam tanto deles assim, porque havia um círculo de amizade, né? Então a pressão toda arrebentava para a corda dos mais fracos. E aí sim que foi surgindo uma grande revolta contra esse personagem que é o publicano, o coletor de impostos. Marcos, então conta pra gente esse episódio de Zaqueu. Essa passagem está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1. É uma passagem muito interessante e a gente vê nas falas, né, de Jesus, nas falas do Evangelho e até mesmo nas mais simples parábolas, o tanto de ensinamentos que nós podemos tirar. A passagem de Zaqueu é muito interessante porque Jesus estava descendo para a cidade de Jericó. E por que descendo? A cidade de Jericó ela é situada a mais ou menos 200 a 300 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade muito próxima de Jerusalém, fica mais ou menos 25 quilômetros. E essa cidade já era um polo comercial. Seria como se fosse hoje Belo Horizonte. Não é a capital do Brasil, é uma cidade menor que São Paulo, que Rio de Janeiro, mas é uma cidade que tem uma atividade comercial muito forte. Muitas pessoas vêm para Belo Horizonte para tentar a vida. Muitas pessoas iam até Jericó, né, para se desenvolver, para ficar independentes. Então era uma cidade que tinha um foco comercial muito forte. Então Jesus vai até essa cidade, tem essa passagem, e lá a multidão, já sabendo, né, mesmo não tendo muita comunicação na época, nós tínhamos já o que? O boca a boca. Então as pessoas já sabiam que Jesus chegaria até Jericó. Então já havia uma multidão esperando a presença do Cristo. Então quando Jesus vai chegando perto de Jericó, é que surge este personagem, o Zaqueu. Na passagem em Lucas, ele é citado como chefe dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos coletores de impostos.
Interessante que nós citamos aqui que o coletor de impostos ele era uma figura muito antipática perante a sociedade. Imagine-se então aquele que era o chefe de todos os coletores de impostos, o chefe de todos os publicanos. Então ele era uma figura muito conhecida na cidade de Jericó. Desta feita então Jesus se aproxima e lá na passagem também é citado que Zaqueu tinha uma estatura muito baixa. Então o Zaqueu vai chegando, vê a multidão, ele olha aquilo, né? O pessoal esperando Jesus chegar, ele muito baixinho, tentando ver, poxa, como que eu vou conseguir enxergar Jesus? Mas ele tinha uma curiosidade imensa, ele queria saber quem era esse Jesus, ver de perto. Então o que ele percebe? Que tinha o quê? Uma figueira, que em algumas traduções a palavra está como sicômoro. No Novo Testamento, traduzido pelo nosso companheiro aqui de Belo Horizonte, o Haroldo Dutra Dias, ele diz que sicômoro é uma espécie de figueira. Então, se eu falo sicômoro, figueira, eu estou dizendo aí a mesma árvore. Zaqueu a percebe, nota, poxa, eu vou subir ali para conseguir enxergar Jesus. Então ele vai lá, sobe em cima da árvore, ele fica bem mais alto que a multidão. É o momento que ele consegue enxergar Jesus. No momento que Cristo passa próximo de Zaqueu, vem aí a surpresa. Jesus olha para o alto e se dirige a Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, preciso pousar em sua casa, preciso descansar na sua casa. Imediatamente ele desce e vai até o encontro de Jesus. E ele chega todo sorridente, sim, mestre, iremos para a minha casa. E lá eles vão e Jesus não faz questão nenhuma de esconder. Aliás, em todas as passagens que Jesus está com as pessoas, isso sempre acontece de maneira pública. Mesmo que ele entre dentro da casa de uma pessoa, isso acontece a portas abertas. Tanto é que nós conhecemos essa história, porque a multidão foi acompanhando e viu Jesus, então, entrando dentro da casa de Zaqueu. A multidão já começa a questionar, nossa, mas ele, o mestre, já entrando na casa do chefe dos coletores de impostos, do chefe dos publicanos, porque os publicanos, como eles eram mal vistos, eles eram colocados na categoria dos pecadores, assim como as mulheres, as mulheres da vida, os homens de índole má. Então, os coletores de impostos também eles eram vistos de uma maneira muito negativa. E aí o questionamento surge, e até mesmo alguns discípulos de Jesus começam a questionar. Nossa, mas o mestre se reunir logo na casa do chefe dos publicanos, né? Lá dentro, eles todos reunidos, e Zaqueu estava extremamente feliz. Então vai haver um momento que Zaqueu vai se dirigir a Jesus de pé e fala para o mestre. Jesus, eu irei doar toda a metade dos meus rendimentos para as pessoas necessitadas. E eu irei retribuir 4 vezes o que eu lesei às pessoas. Nesse momento, então, Jesus se dirige a Zaqueu. Percebo que a salvação chegou até essa casa. O Filho do Homem veio aqui para salvar aquele que estava perdido. Agora eu posso considerar você um filho de Abraão. Marcos, como interpretar então esse esforço de Zaqueu para ver o mestre passar? É aí que a gente começa a compreender o tanto que é importante essas passagens para as nossas vidas. Mesmo sendo um acontecimento aí de há 2000 anos, ele é extremamente atual. Geralmente, quando nós temos muitas dificuldades, estamos passando por problemas, começamos a sentir dentro de nós uma vontade de mudança. Eu imagino, isso não é claro no texto, mas provavelmente através do boca a boca, Zaqueu ficou sabendo que um dos apóstolos de Jesus, que é Mateus, era um cobrador de impostos. Se pegarmos a passagem do Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 5, versículo 27, é o momento em que Jesus encontra com Mateus na coletoria de impostos. Ele vira para Mateus e diz, segue-me. Então Mateus passa a seguir a Jesus. E na época Jesus também foi questionado por chamar um publicano a ser o seu apóstolo. Daí Jesus, nesta passagem, vai dar aquela resposta muito conhecida. Quem precisa de médicos são os doentes,
não os sãos. Então eu imagino que Zaqueu tomou conhecimento dessa história. Zaqueu soube que Jesus conversava com todos. Conversava com as mulheres da vida, os pecadores e também os cobradores de impostos. Zaqueu, que era um homem rico, de muitas posses, percebeu que mesmo os ganhos materiais que ele tinha não estava dando alento ao seu coração. Faltava algo em sua vida. Ao saber que o mestre se aproximava da cidade de Jericó, ele sentiu aí uma oportunidade de mudança. Também pensando nesse relato de Mateus. Assim que Jesus chega próximo, ele que era de uma estatura baixa, como é citado no texto, ele percebe a multidão que foi uma espécie de obstáculo. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente quer resolver um problema, mas a gente vai muito na onda dos outros, na onda da multidão. E estava ali a multidão como um obstáculo. Então Zaqueu para ali, eu sou de estatura baixa. Ele poderia ter desistido. Como muitas das vezes a gente faz isso em nossas vidas. Às vezes estamos com um problema muito grande, percebemos as nossas limitações e aí a gente desiste. E o Zaqueu observou, ele queria chegar ao mestre, ele ansiava por aquele momento, e aí ele encontra uma solução, ele foi até criativo. Ele percebeu ali que tinha uma solução ali imediata, olhou para aquela figueira, olhou para a árvore, subiu para poder conseguir enxergar o mestre. Nós podemos entender nessa primeira parte uma forma que a gente sempre encontra de trazer uma solução para os nossos problemas, mesmo que não seja uma solução ideal. Mas era a melhor ferramenta que Zaqueu tinha ali para poder ver Jesus. E aí sim, quando ele sobe em cima da árvore, ele recebe um chamado. Marcos, você acha que esse movimento de Zaqueu de subir a árvore tem um significado mais amplo? No livro Luz Imperecível, do nosso companheiro Honório Abreu, ele faz uma comparação que eu considero ela muito interessante. Que no momento em que ele sobe na figueira, que ele se eleva ali diante da multidão, podemos também considerar que ali vai ter uma elevação de sintonia. Ele busca uma sintonia superior. A sintonia superior de ver o mestre. Então é um momento que quando nós, por exemplo, vamos numa casa espírita, o nosso irmão evangélico vai até seu templo, a companheira vai até a igreja católica, quando nós buscamos nos espiritualizar mais, é uma forma prática de nos elevarmos, mesmo que seja só naquele momento, porque ainda somos imperfeitos, talvez não vamos conseguir manter essa sintonia por muito tempo, mas já existe dentro de nós esta vontade de buscar essa elevação. É o que acontece ali com Zaqueu. Então, de alguma forma, ele devia possuir alguma angústia, queria chegar próximo ao mestre, tinha limitação da altura, mas ele encontrou uma forma de estar acima da multidão e sim, elevar o seu pensamento, a sua sintonia, buscando o novo. O novo, que é a boa nova que Jesus veio oferecer. Então, ele estava lá para conhecer isso. Então eu compreendo que ali houve uma elevação espiritual. E o mais interessante é que nesta mesma passagem, nesse mesmo momento, a gente já pode fazer uma outra comparação. Repare que ele chega no alto, encontra, observa Jesus e Jesus já o enxerga. Porque sempre quando nós elevamos o nosso pensamento, claro, os espíritos superiores que nos acompanham, eles terão também uma facilidade de contato conosco. Jesus teve a facilidade de ter o contato com ele. Jesus enxergou Zaqueu. Então, naquele momento, Jesus já fala imediatamente: Zaqueu, apresse-se, desça-te, preciso pousar em sua casa. A gente também pode entender esse momento como: eu vou ali na casa espírita, vou viver aquela sintonia muito positiva, muito boa, mas tem uma hora que eu tenho que voltar para a rua, para o trânsito, conhecer e voltar para os meus problemas na minha casa, que eu tenho que enfrentá-los. É o que acontece com Zaqueu. Ele subiu, se elevou, estava naquele momento ele e o mestre, mas foi necessário ele descer para a realidade,
volte, Zaqueu. E Zaqueu teve que descer novamente para viver na prática, porque para conseguirmos evoluir e avançarmos, nós só vamos ter o aprendizado na vida que a gente tem, vivendo em família, nos problemas do trabalho, na faculdade, né? Todos os desafios que a gente vive, é aí sim que nós vamos alcançar essa elevação. É essa experiência que nós estamos buscando. E é isso que Cristo mostra o caminho para Zaqueu. Percebe Zaqueu, sente-se feliz por ver aquele homem que queria se elevar, que queria sair da situação que ele estava vivendo de dificuldade. Mas ao mesmo tempo, Jesus mostra o caminho. Olha, volta e vem seguindo por aqui. E vença os desafios. Ao propor estar na casa de Zaqueu, Jesus provocou admiração em alguns dos seus discípulos? Por quê? Pois é a questão da compreensão, né? Primeiro que a gente até já citou isso, e é importante ressaltar, é a mesma questão da parábola do bom samaritano. Jesus sempre deixou claro que a sua mensagem é para todos. Jesus sempre esteve com todos, mesmo aquelas pessoas que eram extremamente discriminadas. E como ele mesmo diz, e reforçando, né? Quem precisa de médicos são os doentes, não os sãos. Então, quando nós estamos lá no nosso trabalho, na casa espírita, que também vamos encontrar as pessoas difíceis, e às vezes nós também somos difíceis para essas pessoas, são esses desafios que nos fazem crescer. É muito fácil eu apenas conviver com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu tenho carinho. O próprio Jesus faz esse questionamento. Ele pergunta: qual é o mérito? Eu preciso também conviver com os coletores de impostos, com as mulheres da vida e todos aqueles que nós chamamos de pecadores. Então, o grande exemplo desta passagem, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu e Jesus faz questão que isso seja conhecido por todos. Jesus não se esconde, Jesus não chama Zaqueu num canto, ele deixa claro em público. Todas as pessoas sabem que ele estava indo para a casa de Zaqueu. E isso já era uma forma de mostrar a oportunidade que todos nós temos o perdão do Pai, o perdão de Deus. Esse era o grande ensinamento que Jesus queria passar. E o próprio Zaqueu, dentro de sua casa, emocionado com a presença do Cristo, e ele era um homem de notoriedade dentro da sua cidade. Não tinha ali como ele fingir. Várias pessoas estavam assistindo aquele momento. Ele se entrega aos seus sentimentos e reconhece os seus erros. Primeiro ele diz no presente: vou doar metade dos meus bens aos necessitados. Ele não está pensando em doar. Essa ação já é consumada. Ele vai fazer isso. E imediatamente, e aí a gente pode interpretar que ele está reconhecendo os seus erros. Quando ele fala que vai restituir 4 vezes mais todas aquelas pessoas que ele prejudicou. Então o fato dele estar ali, de Jesus estar na casa de Zaqueu, é esta grande mensagem, que todos têm o direito ao perdão. Por mais difícil que seja aquela pessoa que convive comigo, aquela pessoa em família, que quando se aproxima eu tento até afastar, aí vem outra fala de Jesus, de se reconciliar com seu adversário o mais depressa possível. Zaqueu vai viver isso na prática. Ele, na presença de Jesus, o que ele sente dentro dele? Tenho que reconciliar com aqueles a qual eu errei, aqueles a qual eu prejudiquei. E é este grande exemplo que estava ali diante de todos, para que todos possam sentir: poxa, se eu também estou em erro, eu também tenho a minha chance. O próprio Zaqueu esperando Jesus, imaginando que um dia um de seus apóstolos é um publicano, Mateus. Então Zaqueu deve ter pensado: por que eu também não posso ter essa chance? Por que eu não posso mudar a minha vida? E mesmo com todos os obstáculos, o obstáculo da riqueza, que é um grande desafio, ele venceu. Abriu o seu coração, elevou a sua sintonia e o mestre o notou. E assim que Jesus deu o caminho, Zaqueu se permitiu seguir essa trilha.
E aí este exemplo ficou para todos. Isso eu entendo como a grande importância da reunião na casa de Zaqueu e que todos soubessem ali o que estava acontecendo. Assim, o depoimento pessoal de Zaqueu a Jesus foi então verdadeiro? O que demonstrou? Vejamos bem. A autenticidade das ações de Zaqueu já podem ser percebidas desde o princípio. Quando na passagem já é citado que ele sabe que Jesus está indo para a cidade de Jericó, então já se mostra ali uma vontade de conhecer o novo, mesmo que seja de curiosidade. Igual aquele companheiro, a companheira que vai na casa espírita, mas ainda não acredita muito. Será que esse negócio de reencarnação existe mesmo? Fica com o pé atrás. Ele está ali e nós o recebemos com muito carinho. Ele tem as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas nós estamos lá o quê? Para esclarecer. Então o Zaqueu já demonstrou que ele tinha uma vontade de mudança. Ele queria algo novo. E qual é a grande prova, a primeira grande prova disso? Ele encontra um forte obstáculo. Ele chega diante de uma multidão que não o deixava enxergar Jesus. E aí a gente percebe o objetivo dele, o tanto que ele corre atrás dessa meta. Ele quer ver Jesus, quer estar próximo do Mestre. Então aí ele tenta driblar essa multidão e aí sim que ele vai subir na figueira. Então aí a gente pode ter a primeira prova de que realmente ele estava imbuído nesse objetivo. E aí sim que ele está lá no alto, Jesus o chama, apressa-te, preciso estar na sua casa. Zaqueu, que estava na frente de todas as pessoas, ele era um homem conhecido na cidade, imediatamente ele atende Jesus. Ele poderia ficar ali escondido, esperar que Jesus estivesse num canto mais reservado e chegasse e abordasse Jesus. Não, ele está ali em público e conversa, dialoga com Jesus. E Jesus pede, para passar um tempo em sua casa. E Zaqueu imediatamente desce para oferecer esse momento a Jesus. Então eu entendo ali que nós temos uma prova sim do que ele queria. E o mais importante, é claro, o diálogo que ele vai ter na sua casa. Porque este homem, que trabalhava para essa coletoria de impostos, publicamente assumir que todas as pessoas que ele lesou, ele vai restituir isso 4 vezes mais, ou seja, ele está colocando aí uns juros muito grandes. Então eu entendo sim que ele está dando uma prova muito forte de que realmente iniciou uma mudança ali naquele momento. Marcos, que conclusão se pode obter das bênçãos de Jesus a Zaqueu? Nesse momento, uma das conclusões que a gente pode tirar tem a ver com um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Vejamos que a todo momento é Zaqueu que busca Jesus. Jesus poderia passar ali pela cidade de Jericó, ele poderia ficar ali escondido, de longe, só acompanhando, de curiosidade. Não. A todo momento ele busca o Cristo. E no momento que ele está de frente para Jesus, quando Jesus o chama, ele atende a esse chamado. E atende dentro da limitação dele. Você vê que ele, em um momento ele vira e fala, olha, eu vou doar metade dos meus bens. Ele poderia virar ali, não, eu vou abrir mão de toda a minha vida e te acompanhar. Não, ele foi ali de acordo com o limite dele, mas foi uma escolha de Zaqueu. É a mesma coisa quando nós entramos dentro da casa espírita. Eu estou ali assistindo a palestra. Uma mensagem está chegando até a mim. Agora, quais são as escolhas que eu estou fazendo no dia a dia desta mensagem? Como que eu estou colocando isso na prática? Então, esta é a grande bênção. É a oportunidade que nós temos sempre de recomeçar. Porque a passagem de Zaqueu, ela pode ser resumida nesta palavra, recomeço. Que é o que todos nós buscamos quando nós erramos, a oportunidade de recomeçar. Esse grande bálsamo de luz que Jesus nos passou, de sempre podermos começar novamente, consertar o que nós erramos. E é o que acontece ali com Zaqueu. A oportunidade que ele tem
e ele escolhe seguir esse caminho. Jesus não obrigou ele de forma alguma. Ele poderia virar para Jesus, não, Jesus, na minha casa não, vamos tentar encontrar em outro lugar, não. Imediatamente ele desce e oferece a sua casa para Jesus. E ali, inspirado, sim, né, claro, pela alta sintonia, a energia positiva de Jesus, ele se sente inspirado em começar uma nova vida diante das limitações dele. Então, a grande conclusão que eu percebo desta bênção de Jesus, a bênção do cristianismo para nós, já que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o livre-arbítrio. A escolha que eu tenho de melhorar a minha vida, independente dos obstáculos, porque obstáculos todos nós temos. Zaqueu tinha os seus obstáculos. A baixa estatura, a multidão que atrapalhava, uma pessoa extremamente rejeitada em sua cidade pela profissão que ele ocupava, mas ainda assim, com todos esses desafios, ele resolveu seguir o mestre. Usou de seu livre-arbítrio e usou muito bem. A riqueza é condenada pelo cristianismo? Interessante que a própria passagem dá uma resposta. Claro que a gente pode recorrer à fala clássica de Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus nunca condenou a cobrança de impostos feita pelos romanos. Mas podemos perceber que quando Zaqueu oferece suas doações, ele diz: vou doar metade dos meus bens. Muitas pessoas às vezes viram e falam: poxa, mas eu nunca vou conseguir ser igual um Francisco de Assis, que abriu mão de toda a sua vida. Mas a evolução não dá saltos, como diz Kardec em O Livro dos Espíritos. Então o que vai acontecer ali, Zaqueu, que era um homem muito rico, ele doa metade dos seus bens, provavelmente ele continuou sendo um homem de boas posses. Mas ali ele soube o quê? Dentro do que era possível para ele. Ele foi verdadeiro consigo mesmo. Não adiantava nada ele chegar na frente de todo mundo: vou doar todos os meus bens, mas no coração ele não acreditar no que ele estava fazendo. Então ele fez de acordo com a sua limitação. E há também uma passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no tópico que Kardec colocou o nome Desigualdade das Riquezas. Kardec começa esse tópico dizendo que não seria nada racional Deus colocar a riqueza dos homens apenas para prejudicá-los. E lá Kardec vai desenvolvendo, o seu raciocínio, onde ele nos diz que a desigualdade das riquezas nunca será resolvida porque nós temos também as diferenças de aptidões. As pessoas são diferentes, as individualidades são diferentes. Então, cada um no seu tempo vai tendo a sua conquista. Então, a questão da riqueza, ela sendo bem utilizada, e Kardec fala também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, somos nós que decidimos o que fazer com a riqueza. O dinheiro é neutro. Se eu não der nenhuma ação a ele, nada vai acontecer. Precisa de uma inteligência para ativar aquela matéria. Então, a questão da riqueza, ela depende puramente de nós. Então, Zaqueu é o grande exemplo desta passagem. Para perguntarmos sobre a riqueza, ele era um homem rico, provavelmente mesmo doando metade dos seus bens, continuou sendo rico, mas com essa mudança que ele operou dentro dele, aproveitando a presença de Jesus, certamente ele passou a enxergar a riqueza de uma maneira diferente e aí sim, para auxiliar aqueles que precisam. Marcos, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença conosco aqui no Espiritismo BH, rogando a Jesus que você possa continuar nos seus estudos, dando frutos, dando resultados. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade e agradeço também o público que está aí assistindo. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!